Galera, turma, estudando o Regimento Geral da Unespar, concurso público da Universidade Estadual do Paraná. Vamos falar neste vídeo, atendendo às solicitações de inscritos e de inscritas aqui do canal, a respeito dos conselhos da Administração Superior. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, Conselho Universitário. Você vê lá no regimento que o Conselho Universitário é o conselho com mais atribuições. São mais de 30 incisos. São as competências, os deveres, obrigações desse conselho. Então, e não é trocadilho, um conselho, uma sugestão, uma dica, é iniciar o estudo pelos demais conselhos da administração superior. Existe administração básica, existe administração intermediária. Nesta oportunidade, falamos sobre 3 conselhos da administração superior. Então, quando você começa o estudo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a sugestão é a procura por palavras-chave nesse documento, nessa legislação. Então, por exemplo, a palavra criação. Você busca lá no regimento, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, palavra criação. E aí ela é citada, inciso 2, inciso 3, inciso 15. Será que existe mais uma menção? Não encontrei na oportunidade. Ok. E aí você lê. Estabelece diretrizes gerais para a criação e modificação do projeto pedagógico dos cursos. Emite parecer sobre a criação ou extinção de cursos de graduação e pós. Emite parecer sobre a criação, extinção e modificação de unidades. Fábio, e foi legal você destacar aí, porque eu iria preferir buscar por outras palavras que tenham a ver com ensino. Afinal, é Conselho de Ensino, Pesquisa e de Extensão. Então, eu vejo aqui, nesse inciso 2, projeto pedagógico. Eu associo com ensino. Eu vejo cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Eu associo com ensino. Talvez eu tivesse uma dificuldade em associar esse inciso aqui, 15, emitir parecer sobre a criação, extinção e modificação de unidades. Tá bom, mas aí você lá no seu rascunho, nas suas anotações, você iria escrever: compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão emitir parecer sobre a criação, extinção e modificação de unidades. E aí você viu que no Conselho de Ensino, a palavra criação é citada 3 vezes. Você iria no outro conselho, por exemplo, o de Planejamento, Administração e Finanças, e veria aqui, ó, inciso 4, opinar sobre a criação, agregação e ampliação de centros de áreas. Outro inciso, manifestar-se quanto ao aspecto financeiro sobre proposta de criação, modificação e extinção de órgão da universidade. Então, você viu que a palavra criação está lá no Conselho de Ensino, mas também no Conselho de Planejamento. Como é que você saberia que, numa questão de prova, tem uma alternativa em que diz opinar sobre a criação, agregação e ampliação de centros de áreas, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? Como é que você saberia que esta atribuição é do Conselho do Planejamento e não é do Conselho de Ensino? Horas. Simples. Você vê que o Conselho de Planejamento, ele opina sobre criação de centros de áreas, ouvindo o Conselho de Ensino. Não haveria como o Conselho de Ensino opinar sobre esta criação, ouvindo ele próprio. Percebem? Neste outro inciso, o Conselho de Planejamento, ele se manifesta quanto ao aspecto financeiro, quando tratar de criação, modificação e extinção de órgão da universidade. Falou de criação, é uma palavra-chave. Criação tem lá no Conselho de Ensino, mas aqui, criação no Conselho de Planejamento, você sabe que é deste Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, por causa desta expressão, aspecto financeiro.
E aí você vai também no conselho universitário e percebe que a palavra criação ela é citada mais vezes. Aqui é o conselho universitário. A atribuição desse conselho: aprovar a criação ou as modificações de órgãos integrantes da estrutura, bem como a agregação de outras unidades ou instituições congêneres. Aprovar a criação ou a extinção de cursos de graduação. Indicar ao reitor a criação de comissões de trabalho. Percebem? Fábio, mas agora confundiu. Conselho de ensino, tem palavra criação. Conselho de planejamento, tem palavra criação. Conselho universitário, tem palavra criação. Por isso que eu falo das palavras-chave. Sobre esta palavra criação, quando você lê no conselho de ensino criação, também você vê a expressão projeto pedagógico, pedagogia. Pedagogia, ensino. Quando você vê a palavra criação, você também vê cursos de graduação, conselho de ensino. Palavra criação, você viu aqui com modificação de unidades, você anotou e tentou e tenta decorar. Emitir parecer é do conselho de ensino. Lá no conselho de planejamento, criação mais ouvir do conselho de ensino. Então você guardou que é o conselho de planejamento. Depois, criação, aspecto financeiro, o conselho de planejamento, administração e finanças, não é verdade? E aí você fala assim, Fábio, mas aqui, ó, criação ou extinção de cursos de graduação. Opa, eu guardei criação, palavra-chave, mais graduação. Aí eu associei com ensino, conselho de ensino, ok. Mas a outra palavra forte, expressão forte, é aprovar. Quem aprova, na maioria das vezes, na Universidade Estadual do Paraná, é o Conselho Universitário. E olha aqui, criação, aprova a criação. Aprova a criação, indica ao reitor a criação de comissões de trabalho. Tudo bem, não há como escapar. Uma hora, a dica, a sugestão, não funciona. Mas aí você faz as suas associações e raciocínios. Então, como nós vimos e continuamos aqui, eu havia destacado a expressão criação, a palavra-chave, por isso que aqui está repetido. Você fala do conselho de ensino, ensino de graduação. Você fala do conselho de ensino, projeto pedagógico. Por quê? Você vê que o primeiro inciso do artigo 7º do regimento, que fala de competências do conselho de ensino, diz que o conselho de ensino define as normas, as regrinhas, as diretrizes para o ensino de graduação, de pós-graduação, pesquisa e extensão, ok? Estabelece diretrizes gerais também para a criação e modificação do projeto pedagógico dos cursos de graduação. Você vai fazendo as associações, galera. Então, o Conselho de Ensino, olha quantas vezes existe a citação da palavra graduação. Graduação está aqui, ó. Graduação, 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 graduação. Percebe que a palavra graduação no Conselho de Ensino ela é muito citada? Agora, no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, nós não vemos essa menção. Percebem? Existe a menção do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que ele é ouvido. Tá bom? E, inclusive, 2 vezes. Você vê aqui, ó. É legal, não é, você fazendo essas associações? Ó, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, está aqui. Ok? Também aqui embaixo, ó, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vamos lá, então, seguindo nos estudos. E aí, no Conselho Universitário, cita graduação. Claro que aqui eu não trouxe todos os 32 incisos. Trouxe alguns, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas você vê que no Conselho Universitário existe a citação da palavra graduação. E é nesta oportunidade aqui, por exemplo, quando diz que é competência do Conselho Universitário aprovar a criação de cursos de graduação. Falou de graduação, muito provavelmente, na sua prova,
terá a ver com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, porque foram quase 10 citações. Tudo bem? E aí nós seguimos o estudo. Ensino, Conselho de Ensino. Criação, 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 falamos sobre isso. Projeto pedagógico, Conselho de Ensino. Cursos de graduação, Conselho de Ensino. E aí, galera, regulamentar a concessão de bolsas. Por que eu destaquei na cor azul? Regulamentar a concessão de bolsas é competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Agora, no inciso 9, que fala das competências do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, diz que ele delibera sobre as normas de concessão de bolsas de estudo e sobre afastamento remunerado. Pensou concessão de bolsas, você pensa no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, porque delibera sobre as normas de concessão dessas bolsas, mas você pensa também no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por quê? Ele regulamenta a concessão de bolsas. Não tem para onde fugir. Você anota, escreve, coloca Conselho de Ensino, regulamenta a concessão de bolsas. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, delibera sobre as normas de concessão de bolsas de estudo. Vamos lá? Seguindo com alegria, com ânimo, perseverando. Você vê outras palavras-chave, turma. Isso é bastante importante. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Rendimento escolar. Você lembra do Conselho de Ensino. Calendário escolar ou calendário acadêmico. Conselho de Ensino. Quadro de professores, quadro docente. E diz mais aqui, ó, fornecer subsídios ao Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Se tem lá na prova uma alternativa que diz fornece subsídios ao Conselho de Planejamento. Óbvio que não pode ser o Conselho de Planejamento que fornece subsídios ao Conselho de Planejamento. Você já ficaria entre duas possibilidades dos conselhos da administração superior. Quem fornece subsídios ao Conselho de Planejamento para a fixação do quadro docente na universidade? Fornece subsídios é o Conselho Universitário? Fornece subsídios é o Conselho de Ensino? E aí você anotou, escreveu, é o Conselho de Ensino. Ensino-aprendizagem, Conselho de Ensino. E lembrando, quem tem mais citações, menções da palavra graduação? Conselho de Ensino. Olha aqui, graduação, graduação, graduação. O Conselho de Planejamento, Administração e Finanças cita graduação? Não cita. O Conselho Universitário cita graduação? Olha aqui. O Conselho Universitário, palavra forte, ele aprova a criação de curso de graduação. Ele aprova a criação ou modificação de órgãos integrantes da estrutura. Ele indica ao reitor a criação de comissões de trabalho. Beleza, galera? Que bom que você está aí comigo. Olha aqui. Tempo integral, dedicação exclusiva. Isso aqui tem a ver com professores, galera. Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Isso existe na Unesp. É um regime de trabalho dos professores. Então, quem regulamenta a concessão dos regimes de tempo integral e dedicação exclusiva? O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vamos seguir. Ensino-aprendizagem, quadro docente, tempo integral e dedicação exclusiva dos professores. Ingresso nos cursos de graduação. Opa, olha aí, de novo. Ingressar num curso de graduação por vestibular. Conselho de Ensino. Emitir parecer sobre a criação, extinção e modificação de unidades. Lembra-se? E aí, você se lembra que você marcou, anotou? Olha só, como eu não consegui fazer uma associação, eu rascunhei, eu escrevi. Quem emite parecer sobre criação, extinção e modificação de unidades é o Conselho de Ensino. Outra palavra-chave, constituir suas câmaras, comissões permanentes e transitórias, de caráter consultivo e propositivo. Também não consegui associar, Fábio, então você anotou. Isso é competência do Conselho de Ensino. Acessibilidade,
para as pessoas com deficiência, para as pessoas com autismo, inclusão social. Tem a ver com ensino, sim. Acessibilidade e inclusão social. Lembrando, Câmara, Conselho de Ensino. Parecer para modificação de unidades, Conselho de Ensino. Convocar sessão e pautar assunto de sua competência, Conselho de Ensino. Convocar ocupantes de cargos da administração superior, bem como servidores em geral, para prestarem informações e esclarecimentos. Fábio, não consegui associar com nada. Escreva, Conselho de Ensino. Graduação, Conselho de Ensino. Aprovar e modificar o seu regulamento. Opa, também não associei com nada, Fábio. Mas olha que legal. No destaque aqui do retângulo vermelho. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O que ele regulamenta não está escrito no gibi. Ele aprova os regulamentos gerais dos cursos de graduação. Aí você, graduação e ensino. Ele regulamenta a forma de ingresso dos candidatos aos cursos de graduação. Conselho de Ensino. Ele regulamenta a concessão de bolsas. Vocês se lembram da diferença? Concessão de bolsas. Deliberar sobre as normas de concessão de bolsas. Competência do Conselho de Planejamento. Mas, regulamentar a concessão de bolsas, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aprovar o regulamento do processo de avaliação do ensino à aprendizagem, Conselho de Ensino. Regulamentar a revalidação e reconhecimento de diplomas de cursos de graduação. Olha a graduação de novo. Diploma, revalidação de diploma, Conselho de Ensino. Regulamentar a concessão de regimes de tempo integral e dedicação exclusiva. Olha aí, professores, Conselho de Ensino. Aprovar e modificar o seu regulamento, Conselho de Ensino. Regulamento, regulamentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menções no Conselho de Ensino. Vamos ver agora, por exemplo, no Conselho Universitário. O Conselho Universitário aprova o Regulamento Geral de Concursos e Testes Seletivos. O Conselho Universitário, olha a palavra forte, galera. Conselho Universitário aprova o Regulamento Geral de Concursos. Conselho Universitário aprova o Regimento Geral da Unespar e outros regulamentos. Conselho Universitário aprova o regulamento e organiza os processos de escolha do reitor e do vice-reitor. Conselho Universitário aprova o regulamento de escolha dos diretores e vice-diretores gerais de campus. Então vocês percebem, turma, galera, aprovar, 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 aprovar. Olha aqui de novo, ó. Aprovar, Conselho Universitário, autorizar, aprovar, aprovar. Aprovar a proposta orçamentária, Conselho Universitário. Além disso, falávamos sobre regulamento e regulamentar. Quem tem mais essa palavra-chave? É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Lá nós vimos que foram 7 menções. Aqui foram 4 menções e sempre com o verbo aprovar, no infinitivo. Vamos ver de novo. Aqui é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aprova os regulamentos, regulamenta a forma de ingresso, regulamenta a concessão de bolsas, aprova e modifica o seu regulamento. Então, o Conselho de Ensino, Fábio, regulamenta a concessão de bolsas, sim. E o Conselho de Planejamento delibera sobre as normas de concessão de bolsas. Aí agora nós vamos em outras palavras-chave que podemos encontrar no Regimento Geral da Unespar. Compete ao Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Marquei aqui, ó, orçamentos, orçamentária. Então, o Conselho de Planejamento ele delibera sobre os orçamentos anuais e plurianuais, geral e interno da universidade, propostos pelo reitor, submetendo-os ao Conselho Universitário. Se submete ao Conselho Universitário, então quer dizer que essa competência de deliberar sobre os orçamentos anuais e plurianuais não pode ser competência do Conselho Universitário. Poderia ser do Conselho de Ensino, mas é do Conselho de Planejamento. E aí você vê, de novo, sobre o Conselho de Planejamento, delibera sobre transferências, quitações e toma outras providências de ordem orçamentária. Então eu destaquei na cor vermelha. Vamos ver
Então, no Conselho Universitário, palavra forte, aprovar. O Conselho Universitário aprova a proposta orçamentária anual da instituição. O Conselho Universitário estabelece indicadores para a distribuição dos recursos orçamentários da universidade aos campi. Percebem? Orçamentária, orçamentários, orçamento. O Conselho Universitário aprova a proposta orçamentária anual e estabelece indicadores para distribuir os recursos orçamentários. O Conselho de Planejamento delibera sobre os orçamentos anuais e plurianuais. O Conselho de Planejamento delibera sobre transferências, quitações e toma outras providências de ordem orçamentária. Tá vendo como vai ficando mais fácil o estudo, galera, turma? Tá comigo? Achou legal essa explicação? Esse modo de estudar? Vamos falar mais um pouco, pera aí. Já valeu um like? Obrigado por sua participação, interação, compartilhamentos, curtidas, likes, joinhas, coraçõezinhos, comentários, críticas e elogios. Vamos lá. Você vê que no Conselho de Planejamento, palavra convênio, ele aprova convênios firmados entre a universidade e outras instituições. O Conselho de Planejamento, ele delibera sobre convênios, acordos de cooperação e contratos. Olha só que bom que é estudar assim, turma. Convênios é uma palavra-chave que você vê no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. E pelo que eu percebo aqui, salvo engano, não existe a palavra convênio nos outros conselhos. Muito embora eu destaco, sobre o Conselho Universitário, não coloquei todos os 33 incisos aqui, senão nós não acabaríamos esse vídeo nunca. Palavra transferência. Você vê aqui, ó, Conselho de Planejamento. Ele estabelece normas para admissão, transferência e exoneração de professores e agentes universitários. Ele delibera sobre transferências, quitações e toma outras providências de ordem orçamentária, financeira. Fábio, eu preferi marcar a palavra-chave financeira quando falou do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Ok, perfeito. Mas ainda sobre transferências, você viu uma citação, admissão, transferência, exoneração de professores, porque você entende, se vai admitir professor, se vai mandar embora professor, isso custa dinheiro. Então tem a ver com finanças. Ótimo. Mas falávamos sobre a palavra transferência, duas citações no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Tem palavra transferência no Conselho Universitário, Fábio? Tem. Olha aqui. O Conselho Universitário estabelece critérios para seleção, admissão, promoção, transferência, cancelamento de matrícula de discentes e demais procedimentos cabíveis. Qual é a diferença, Fábio? O Conselho Universitário, quando falou de transferência, está cuidando de discentes, de alunos. E o Conselho de Planejamento? Olha aqui, além de transferências com a palavra-chave financeira, você viu aqui transferência, mas falou de professores e agentes universitários. Palavra transferência, lá no Conselho Universitário, está falando de alunos. Palavra transferência, aqui no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, está falando dos professores e dos agentes universitários, que seriam como os servidores técnico-administrativos na Unesp, tá? Mas aqui o vídeo é falando sobre a Universidade Estadual do Paraná. E aí, sobre o que vocês bem propuseram, quando falamos do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, vemos diversas palavras-chave. Falamos de admissão, exoneração, transferência de professores e agentes, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Lembraram? Admissão, custa dinheiro. Exonerar, custa dinheiro. Transferir, professores, transferir, agentes universitários, custa dinheiro. Associa com finanças. Olha aqui, opinar sobre criação, agregação e ampliação de centros de áreas. Eu vou criar um centro de áreas. Custa dinheiro. Eu vou ampliar um centro de áreas. Vou fazer uma reforma. Custa dinheiro. Finanças. Além disso, lembram-se, opinar sobre criação de centros de áreas não pode ser competência do Conselho de Ensino, porque o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão vai ser ouvido e aí
o Conselho de Planejamento vai opinar sobre essa criação ou agregação ou ampliação. Falamos de convênios, também pode custar dinheiro, finanças, aspecto financeiro, relotação de cargo ou função, dinheiro de novo. E olha, sob proposta do Conselho de Ensino, se vai deliberar sobre algo sob proposta do Conselho de Ensino, ou seria o Conselho Universitário, mas sabemos que é o Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Tudo bem? Cargo ou função docente, Conselho de Planejamento, Finanças. Relotações de cargos ou funções, Conselho de Planejamento. Deliberar sobre as normas de concessão de bolsas, Conselho de Planejamento. O que nós falamos daquela oportunidade? Regulamentar a concessão de bolsas é o Conselho de Ensino. Deliberar sobre as normas de concessão de bolsas, Conselho de Planejamento. Alienação de bens móveis, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Alienação e aquisição, dinheiro, finanças. Valores de taxas, Planejamento, Administração, Finanças. Prêmios pecuniários em pecúnia, em dinheiro, finanças. Referentes a obras, galera, serviços, aquisições. Deliberar sobre operações de crédito ou financiamento, galera, financiamento. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Deliberar sobre transferências, palavra transferência e mais a palavra financeira. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Olha que legal, e eu acho que poderia ser a pegadinha principal no seu concurso. Deliberar sobre a alienação de bens móveis da universidade. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Deliberar sobre alienação e aquisição de bens imóveis. Também, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Deliberar sobre operações de crédito ou financiamento para aquisição de bens imóveis. Conselho de Planejamento, Administração, Finanças. Bens imóveis, bens móveis, bens imóveis. Percebem, galera? Você percebeu? Bens móveis, bens imóveis. Agora, olha o cuidado que você precisa ter. Vamos lá. Autorizar. Vou colocar aqui na cor vermelha. Autorizar a aquisição de bens imóveis e legados, respeitadas as disposições legais atinentes. Quem tem essa competência? Conselho Universitário. Autorizar a aquisição, adquirir, autoriza que seja adquirido bem imóvel e legado. Vamos aqui, para não nos perdermos, o que você está vendo aqui, no retângulo vermelho que estou destacando, é uma competência do Conselho Universitário. Autoriza a aquisição de bens. Falávamos lá anteriormente, e vou colocar aqui, mas depois eu já apago. Ó. O que você vê aqui em 10, 11, 15, são competências do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Deliberar sobre alienação de bens. Deliberar sobre alienação e aquisição de bens. Deliberar sobre operações de crédito ou financiamento para aquisição de bens. Agora, o que está aqui no retângulo, na cor vermelha, autorizar a aquisição de bens imóveis e legados, isso é do Conselho Universitário, não é competência, atribuição do Conselho de Planejamento. Não. O que está no retângulo vermelho, Conselho Universitário. Falou de bens imóveis. Falou de bens, apenas da palavra bens. Você lembra de autorizar a aquisição de bens? Conselho Universitário. As demais menções, as outras vezes que a palavra bens é citada, ou são citadas as outras vezes, você sabe que é o Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Bens imóveis, dinheiro, alienação, aquisição. Geralmente, Conselho de Planejamento e Finanças. Envolve dinheiro. Mas autorizar a aquisição de bens imóveis e legados. Conselho Universitário. Voltando, concessão de bolsas. Deliberar sobre as normas de concessão de bolsas. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Regulamentar a concessão de bolsas.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E sobre convênio, Fábio, Conselho de Planejamento, Administração, Finanças, Transferência. Percebem, galera? Transferência, a palavra transferência com admissão, exoneração de professores. Envolve dinheiro, finanças, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. O que mais conseguimos aqui para relembrar? Regulamento. Quem tem a palavra regulamento ou regulamentar alguma coisa? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Está aqui. Olha aqui. Mas e quando é o Conselho Universitário? São 4 vezes com o verbo aprovar. Conselho Universitário. Aprova o regulamento, aprova o regulamento, aprova o regulamento, aprova o regimento. Mas cuidado, porque também aqui no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele aprova os regulamentos gerais do curso. Mas aí você já associa, opa, aprova os regulamentos dos cursos. Ensino, Pesquisa, Extensão, aprova e modifica o seu próprio regulamento. Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão. Então, quem cita mais a palavra regulamento ou regulamentar? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Agora, o Conselho Universitário cita 4 vezes. E bens imóveis? O Conselho Universitário autoriza a aquisição. Outras menções da palavra bens móveis, bens imóveis, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Olha aqui, galera. Muito simples com palavras-chave. Alienação de bens móveis, deliberar. Alienação e aquisição de bens imóveis. Tudo Conselho de Planejamento. Valores de taxas. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Prêmios pecuniários, pecúnia, dinheiro, referentes a obras, serviços, operações de crédito. Turma, galera, turma. De verdade, galera, eu espero ter ajudado no seu estudo. Fábio, mas eu não consegui guardar que emitir parecer sobre a criação, extinção e modificação de unidades é competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá vendo? Só porque você reclamou, você guardou. Emitir parecer sobre criação, modificação e extinção de unidades, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Constituir suas câmaras. Quem é que constitui suas câmaras? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Acessibilidade. Inclusão social. Tem a ver com ensino, sim. Sessão. Pautar assunto de competência. Olha isso, galera. Isso aqui, ó, com o plus, bônus no vídeo. Quórum. 1/3 dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão. Aprovar a modificação de curso de graduação e programas de pós. Falou graduação. Conselho de Ensino. Olha aqui, graduação. 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 Mas tem lá no Conselho Universitário? Tem no Conselho Universitário. Aprovar a criação ou extinção de cursos de graduação e programas de pós-graduação. No Conselho Universitário, cita graduação? Cita. Mas quem cita mais vezes? Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão. Começamos falando sobre a palavra-chave criação, que faz você associar com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas tomando o cuidado, porque a palavra criação também está no Conselho de Planejamento. Tentamos explicar formas de você desassociar a palavra criação do Conselho de Ensino para saber que neste momento aqui, ó, tem a ver com o Conselho de Planejamento e que também nesse momento aqui tem a ver com o Conselho de Planejamento, porque você vê a palavra criação, mas tem aspecto financeiro, Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Você viu aqui a palavra criação, mas fala de criar centros de áreas, ampliar, fazer reforma e ouvindo o Conselho de Ensino. Então, se não é o Conselho de Ensino, quem é? Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Beleza? Administrativa, porque até caiu em uma prova. Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. Quem é que propõe a orientação administrativa de toda a universidade?
Ô, Fábio, eu estou vendo toda a universidade, vou falar que é o conselho universitário. Não, quem propõe a orientação administrativa de toda a universidade, conselho de planejamento, administração e finanças. E aí? Eu acho que este vídeo realmente foi especial, deu um trabalhinho, gravando de madrugada, mas estou muito feliz porque eu tenho conseguido transmitir algumas informações que têm ajudado vocês aí nos estudos. Galera, turma, sei que é bastante difícil. Conselhos da administração superior têm sido cobrados ao longo do tempo. A banca gosta. Lembrem-se, aqui neste vídeo falamos sobre conselho universitário, sobre conselho de ensino, pesquisa e extensão e sobre o conselho de planejamento, administração e finanças. Valeu! Espero ter ajudado, agradado. E é isso aí, galera. Bons estudos, até a aprovação e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, turma.